vale a pena? É viver para trabalhar? É isso mesmo? É a isso que se resume? Esse exagero de que eu trabalho com aquilo que eu amo, então eu não vou trabalhar nenhum dia, o que é uma mentira, porque o que a gente vê hoje é, então você, na verdade, vai trabalhar pelo resto da vida o tempo todo. Depois de 2 anos de pandemia, a maneira de trabalhar mudou demais. Muita gente acabou aproveitando esse período para fazer um balanço do caminho profissional que vinha seguindo. Para checar se ainda estava fazendo sentido, né? Continuar naquele mesmo rumo, naquele mesmo ritmo. O trabalho remoto entrou na vida de muita gente. Os empregos informais ganharam espaço e o desemprego aumentou. Como esse cenário desafiador está mudando a nossa relação com o trabalho? O que podemos aprender com essas transformações? Lucas Lidke e Andréa Alves, fundadores da Float, uma empresa de estratégia e pesquisa, investigaram o assunto e estão aqui com a gente para ajudar a gente a responder tudo isso, ou pelo menos tentar responder tudo isso. Bem-vindos à Mina. Um prazer ter vocês aqui. As coisas mudaram, né, meninos? As coisas mudaram. Depois da pandemia, acho que a nossa relação com o trabalho mudou muito. Então, eu vou começar falando desse impacto enorme que o trabalho tem no nosso bem-estar, né? Pro bem e pro mal, eu acho. Será que o trabalho ocupa mais espaço do que deveria na nossa vida? Obrigado, Angélica, obrigado pelo convite. Já dando um spoiler, não sei se a gente tem muitas respostas, mas a gente tem muitas perguntas. Quem sabe sustentando a pergunta a gente não consegue, né? Investigar esse assunto tão grande, né? Como é que a gente faz para usar o trabalho que não seja aquela coisa obcecada, né? Que você não tem tempo para nada, que é só trabalho, trabalho, trabalho. É a seu favor, na verdade, né? Seja uma coisa prazerosa, uma coisa que não te deixe exaurido, cansado, né? Quando a gente pensa no trabalho, lá nos anos 50, 60, tinha muito esse lugar de estabilidade, né? Até de regras um pouco mais rígidas, de hierarquias mais claras, uma separação entre vida pessoal e profissional bem mais nítida, assim, né? Com o tempo, a gente viu isso passando para um lugar mais de competitividade, né? De uma mistura um pouco da vida pessoal e profissional, esse planejamento também linear de carreira, mas com um foco, uma coisa até um pouco mais pela ambição, esse status do workaholic, né? Mais recentemente, se a gente pensa ali nos anos 2010, vem aí uma ideologia muito forte que hoje a gente questiona o quanto faz sentido, que é esse trabalhar com o que você ama, né? A gente vendeu muito essa ideia, comprou muito, engoliu muito essa coisa do propósito. Vem aí um monte de coisa, como o mito do empreendedorismo, né? Essa coisa de você ter que ser autodidata, de você ter que correr atrás. Onde é que tudo isso vai desembocar, né? Essa ideia de que a gente está num tempo em que o desempenho é talvez um dos valores centrais da nossa cultura, né? Tudo foi ficando trabalho, ou tudo foi ficando mais trabalhoso, orientado pelo desempenho, né? Os comparativos, os números, as avaliações, isso faz parte hoje de todas as esferas da vida de muita gente. Né? Você é avaliado não só no trabalho, mas você também é avaliado nas suas redes sociais, na forma como você se conecta com as pessoas, se o date foi bom, se não foi. A gente vai saturando um pouco, né, a vida das pessoas, porque parece que tudo acaba girando em torno de uma nota. Você falou agora do tempo, né, André? E com a pandemia, parece que o trabalho remoto, né, ele avançou em 2 anos, o que levava 20 anos para avançar. Então, a gente acelerou um processo aí. Então, já dá para avaliar o que ele trouxe de positivo e de negativo, esse trabalho em casa, remoto, online? Apesar de todo o avanço que a gente teve do trabalho remoto, pelo menos no Brasil, a gente vê alguns dados de que isso foi muito concentrado, né, de acordo com renda, nível social, né, tipo... A gente tem discrepâncias grandes, né? Se pessoas das classes A e B conseguiram quase 30% entrar num trabalho mais remoto ou mudar de local de trabalho, quando a gente vai falando, por exemplo, de classes D e E, esse número cai para 7%, né? Então tem uma diferença muito grande. Eu acho que tem um grande questionamento em jogo, né? De vale a pena? É viver para trabalhar? É isso mesmo? É a isso que se resume? Né? Porque, sim, a gente tem umas taxas de desemprego assustadoras, mas a gente também tem um número muito grande de trabalhadores, né? Tem pesquisas que falam até em metade dos brasileiros querendo trocar de emprego esse ano. Ficou mais difícil, acho que, estabelecer esse limite, né, entre a vida profissional e a vida pessoal. Você acha que as empresas podem ajudar a desatar esse nó agora? Você acha que as empresas estão pensando nisso?
Elas devem pensar nisso, né? Para a gente sair um pouco também dessa mentalidade de que tudo é responsabilidade do sujeito, né? Do indivíduo, assim, né? Esse neoliberalismo que coloca tudo para o sujeito ter que correr atrás e conseguir fazer as distinções e tratar a si mesmo como se fosse uma própria empresa, assim, né? A história do home office tem milhões de histórias, tem as histórias de hell office, né? Que é quando vira realmente esse inferno, que você, uma coisa é você querer trabalhar de casa e outra é você ser obrigado a trabalhar de casa, ou até ganhar menos por causa disso. Muitas vezes existe na empresa uma estrutura muito melhor do que na sua casa, de coisas simples como uma cadeira, né? Silêncio, uma boa internet. E tem coisas que se perde, né? Porque tem um senso de convívio e de comunidade no ambiente de trabalho que você não vai ter isso na sua casa. E aí a chance de você virar um robô que está só ali respondendo, gerando demanda, respondendo demanda de forma ininterrupta, por isso que se fala hoje, né, que as pessoas estão pifando. E aí a gente tem esses casos de burnout, né, que foi essa palavra tão desgastada nos últimos anos, que o Brasil, segundo os dados aí do ISMA, pelo menos, é o país com o segundo número maior de casos de burnout. É uma loucura isso, né? E curiosamente, só agora, em 2022, que a OMS oficializou como uma doença de esgotamento que é relacionada ao trabalho, né, ou seja, uma doença ocupacional. Isso dá, pelo menos, novos direitos trabalhistas ao funcionário e algumas responsabilidades aos empregadores. Tem um psiquiatra que é o Estevão Vaz de Lima, que ele tem um questionamento que é muito legal, assim, de terminologia mesmo, sem querer tirar a legitimidade do sofrimento do sujeito que entra em burnout, mas ele diz que o burnout é uma doença que não existe, porque na verdade é uma forma de encobrir outras questões que são estruturais. Muitas vezes não é uma questão de burnout, é uma questão de assédio que está acontecendo naquela empresa. Né? E aí a gente tem que olhar por um outro ângulo. Não é que a pessoa não deu conta, é que o ambiente está prejudicando, sobrecarregado, tá tóxico. prejudicando, tóxico, Exato, e que a gente não consegue, que por a gente ter esse mito neoliberal de que é a gente que tem que se aprimorar, a gente tem que se superar. Se você não está conseguindo, a culpa é sua. Dá para dizer que existe uma pandemia assim de infelicidade com o trabalho também, né? Eu acho que a gente pode falar isso. Parece que muita gente está insatisfeita com o que faz. Eu acho que teve essa passagem um pouco do estamos sempre ocupados para estamos sempre cansados, né? A exaustão. Sim. Né? Isso antes da pandemia, né? Imagina depois da pandemia como que isso se torna, assim, né? Então, acho que tem uma frustração que vem junto com isso e um pensamento que é até onde eu preciso suportar, né? O quanto que eu vou conseguir suportar. Então, o que a gente pode esperar no trabalho daqui para frente, vocês acham? A gente pode começar de uma vez por todas tentando deixar para trás essa crença de que a tecnologia vai nos salvar. Não tem solução milagrosa, é um problema sistêmico. Não dá para a gente transferir tudo para o sujeito, a gente vai ter que criar soluções em comunidade. E aí é aquele papo mesmo, né, de começar a conversar mais sobre isso, de conseguir ter essas conversas dentro das empresas, mas também dentro das instituições, né, dentro das escolas, dentro das universidades. Porque, no final das contas, o que a gente também pode pensar é que assim, esse culto ao cansaço, né, e esse cansaço compulsivo, como a gente costuma chamar, ele é um band-aid, né? Ele é um band-aid também para conter um pouco dessa falta de sentido que está pulsando no nosso tempo. E você falou de estruturar, tem um fenômeno recente que é a precarização do trabalho, né? Tem milhares de pessoas trabalhando para aplicativos, sem qualquer direito ou estrutura. É uma tendência isso? Quer dizer, pode se espalhar para outras áreas? A economia de aplicativos no Brasil, se a gente juntar todas as plataformas, é o maior empregador do país, né? Então, como é que a gente tem tanta gente em cima de uma moto 14 horas num dia, 16 horas dentro de um carro? Eu acho que a gente vai tirando direitos, eu acho que a gente vai tirando organização e a gente vai tirando também esse senso de comunidade, né? Transferindo tudo para as pessoas. Será que finalmente ficou meio cafona ser workaholic? Seria interessante, né, sair desse workaholic aí como uma dependência, porque assim, é claro que a gente precisa trabalhar, mas, de novo, até onde vai uma questão de sobrevivência, onde cabe o prazer, onde cabe a identificação, mas, ao mesmo tempo, você é só o seu trabalho? Esse exagero de que eu trabalho com aquilo que eu amo, então eu não vou trabalhar nenhum dia, o que é uma mentira, porque o que a gente vê hoje é, então você, na verdade, vai trabalhar pelo resto da vida o tempo todo. Isso, claro, que vai deixar você cansado, né? E vai chegar numa exaustão. Talvez a gente esteja à beira de um paradigma importante, assim, né? A questão é como é que a gente vai conseguir sustentar
vidas que sejam menos administradas pelo trabalho, ou menos centradas no trabalho. E que a gente também fique menos nesse modo de vida de gerenciamento do sofrimento, sabe? E aí não tem pergunta mais interessante do que, mas será que não é só trabalho? Será que dá para ser um pedaço da vida no lugar da vida toda? Adorei conversar com vocês rapidamente. Lucas, André, obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Acho que colocando o pessoal para refletir, pensar. Isso, Obrigada. Obrigado às relações, né? Obrigado pelo convite, Angélica. É um prazer estar aqui. Muita informação boa pra gente, né? E você continua ligado então na Mina, que semana que vem tô de volta, tá? Um beijo pra você, um beijo pra vocês.